todos vocês aqui conversando e falando da Escritura. Eu quero começar, como sempre, né? Começando como sempre, eu quero falar para vocês, gente, do nome verdadeiro do Salvador. Sempre falando do nome do Salvador. Aqui nessa Bíblia, eu tenho uma Bíblia judaica. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Dalit, ó. Essa Bíblia aqui, ela não está sendo mais confeccionada, não está sendo mais vendida. Poucos têm delas, são 1000 exemplares. Essa foram 1000 tiragem. E ela vem falando sobre esse nome aqui, ó, tá vendo? Esse nome aqui, ó, chamado Yahushua. Nessa Bíblia, nas Imaculadas, e mais umas 2 Bíblias que vem falando sobre esse nome aqui, ó, vem revelando o nome verdadeiro do Messias, daquele que deu a sua vida, né, como o unigênito do Criador, para morrer por todos nós. Então, o nome verdadeiro do Salvador, do Messias, se chama Yahushua, não é Yeshua. Não é Yeshua, tá, gente? Não confunda. É Yahushua. Yahushua, tá bom? Então, ele entregou a sua vida, Yahushua, o verdadeiro nome do Criador. Vamos ao que interessa, né? Vamos falar de cosmologia. Esse material aí foi extraído aí do... Alguém me passou, do Humberto Holtz, né? Eu gostei do material e vou querer mostrar para todos vocês o que é a cosmologia do universo segundo a ideia dele, tá, pessoal, do Humberto? Mas que tem alguma coisa aqui muito interessante para a gente poder analisar, certo? Vamos ver aqui o que tem de interessante aqui para a gente analisar, né? Os senhores estão vendo aí os prédios, as pessoas, né? Vou sair aqui para cima aqui, vou diminuir aqui, né? E vou falar de um elemento que pouco se é falado nas escolas, né? Nós aprendemos. Se chama o plasma. Eu peguei justamente porque ontem eu fiz um comentário na live sobre o plasma. O que é o plasma, Denilson? Segundo temos informações, eu não posso afirmar, isso aqui é uma teoria, tá, gente? Vocês vão pesquisar e vão ver se isso tem coerência ou não. Tem que sempre ver se tem coerência ou não. O canal dos livros apócrifos, ele traz assuntos dos livros apócrifos. E eu vou explicar para vocês por que na época antediluviana, né, antes do dilúvio, existiam seres, super seres na Terra, que eram os filhos dos Néfilins, né, os filhos dos anjos, né, os anjos que desceram, dos sentinelas, que eram os Néfilins, e outros seres que habitavam aqui a Terra. E por isso, o Criador teve que refazer a Terra, né? O Criador teve que refazer a Terra. Vamos falar desse elemento chamado plasma? O plasma é o 4º estágio da matéria. Plasma é uma evolução, né? Matéria. Na verdade, a matéria tem 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso, a matéria. Mas o plasma eu não conhecia, falando sobre o plasma. Foi muito pouco tempo eu ouvi falar sobre o plasma, que é uma substância que ela envolve, né, o domo da Terra, ou seja, é o tal do cinturão de Van Allen. Ela é um elemento que nada passa por ela, nada. Somente o firmamento que o próprio Criador colocou, que suporta o plasma. O firmamento suporta o plasma. E o plasma ele está mais ou menos fazendo o fundo do oceano celestial. Olha que coisa, né? Então o Sol ele está envolvido nesse plasma que nós conhecemos. Olha aí, o plasma é o 4º estágio da matéria. Como o boi, ele é como um boi de abate. Você aprende na escola que existe apenas 3 estágios da matéria. Nós aprendemos, eu aprendi isso na química, que a matéria tem 3 estágios. São eles, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, o sólido, o líquido e o gasoso são os 3 elementos da matéria. Contudo, existem 5 estágios. E é preciso entender sobre isso, se quiser entender, porque as antigas civilizações desapareceram sem deixar rastro. De modo geral, o calor é vida, o calor
é vida. Então, as civilizações que sumiram, tipo dos incas, dos maias, dos astecas, né? Os astecas, então, lá em cima, né? Machu Picchu, lá no Peru, a civilização toda que sumiu hoje é uma incógnita, né? E nós temos aí no canal DRM, nós temos trazido para vocês, inclusive eu vou trazer de novo o livro da Terra Oca, para a gente poder falar sobre a Terra Oca, para a gente falar sobre a sociedade secreta de novo. A gente tem que falar sobre isso, porque tudo é a informação, né? Muita informação, são muitas informações, gente. Depois que a gente sai do sistema evangélico, né? Quando você sai do sistema evangélico, aí a sua mente se expande, né? Você tem muitas informações. E uma delas é a alma. De que é composta a nossa alma, hein, gente? Nós temos uma alma, certo? Aí ficava sempre uma incógnita, ninguém nunca respondeu isso, né? Qual é o material que forma a alma do ser humano? Porque o espírito é vida, é energia. O espírito é energia que está sobre nós. Mas e a alma? A alma, foi para isso que o Salvador Yahushua morreu, para salvar as nossas almas. De quê? Da onde? Por quê? Por que a nossa alma é tão preciosa? Por que a tua alma, minha alma, é tão preciosa? E por que nós precisamos aprender das coisas do Salvador para termos a nossa alma salva? Então, primeiro a gente vai ter que entender o que é a alma, mais ou menos compreender o que é a alma, para depois a gente, né, elaborar um plano de salvação. Porque só existe uma maneira de salvar a alma, é a fé, é a crença, é a certeza. É um elemento desconhecido da ciência, que a ciência não consegue explicar. Como o plasma, a ciência não explica pra gente, mas ele existe, tá bom? Pois é, o plasma, ele em contato com o carbono, ele petrifica o silício e vira sal o ser humano. Foi isso que aconteceu, provavelmente, com a esposa de Ló. Vamos lá. Então, aqui tem uma tabelinha que você vai ver aqui, que ele criou. Tá aqui, ó. Essa tabelinha aqui está dizendo o seguinte. O sólido, o primeiro estágio, né? Que é a matéria, o sólido da matéria. O líquido, que é a água, né? E o gás, que quando você ferve a água, ela se transforma em gás. Parou aí. O último lá, o plasma. O que é o plasma, gente? O plasma é energia. O plasma é energia. E é por isso que quando morremos, o nosso corpo se esfria. Então, quando a gente morre, assim que a pessoa morre, o corpo fica gelado. Assim que você morreu, o corpo é gelado. O plasma é quente. Assim que a pessoa morre, né? Você já viu pessoa morta, não já? Eu, por exemplo, eu enterrei o meu pai. Eu tive que pegar o meu pai, né? E o meu pai estava geladão, cara. Estava geladão. Estava muito gelado. Então, toda pessoa, ela, quando morre, ela gela, petrifica o sangue. Porque ela morreu, morreu, sai a vida. Sim, sai a vida, mas e a alma? É a alma que esquenta o corpo. A vida está dentro, mas o plasma da alma é que esquenta o corpo. Gente, segundo esse estudo, tá, pessoal? Então, é mais uma matéria para a gente poder pesquisar, certo? Então, é por isso que quando morremos, o nosso corpo se esfria. Inúmeras representações bíblicas descrito o calor absurdo que é gerado na presença de Deus. O primeiro estágio é o zero absoluto, menos 273 graus, onde os átomos ficam imóveis, já não se é possível mais observá-lo, sólido, líquido e gasoso. Então você conhece, são os estados da energia da matéria, sendo o sólido menos energético, né? O sólido, que é esse que nós estamos vivendo, o menos energético, o gás, o mais energético. Basta observar a sua panela de pressão. O plasma é quando elevamos a temperatura dos átomos acima de 10.000 graus Celsius. Então, você já ferveu água? Você já ferveu água? Ela fica em estado de ebulição. Para ela poder atingir o estágio de gás, ela tem uma quantidade de calor. E para ela atingir plasma, ela tem outra quantidade de calor. É calor, tá, gente? É calor. Então, sobrando apenas energia. Por exemplo, o Sol, a aurora boreal e toda a coroa luminosa do universo, lembrando, em teoria,
em teoria, que o universo não poderia ser frio. O universo não pode ser frio. Menos 270 graus. Próximo zero absoluto. E menos ser um vácuo, né? Que o pessoal fala, a NASA fala que é um vácuo. Já que a pseudo-explosão do Big Bang, que houve a explosão do Big Bang, a gente conhece a história do Big Bang, preencheria o universo com matérias e energia. Aí nós vemos o estudo aí, ó, as fotozinhas, né? Aqui mostrando o domo da Terra, como é feito o domo, e o plasma são essas estrelinhas aí, ó, né? É o plasma que protege o domo. Até mesmo os bovinos assumem publicamente que 99% do universo é plasma. Mas tal informação só poderia ocorrer em outras perspectivas diferentes do Big Bang. Agora você começa a entender por que Deus colocou um domo, e muitos chamam de cinturão de Van Allen, que nada que é material, orgânico, atômico conseguia transpassar, ou seja, para haver uma criação neste universo atômico, somente um ambiente controlado. Então, assim, o Criador, o Yahweh, ele fez tudo perfeito, né, gente? Ele fez esse domo que protegeria a Terra, né? E nada passa por esse material chamado plasma, nada. Todos os povos antigos, em unanimidade, descrevem esse ambiente controlado, mas a regulação do espaço veio por uma empresa chamada Nadia. Vocês conhecem a Nadia, tá? Cuja origem da palavra em latim é mentir. O fato é, ninguém nunca saiu daqui. A operação Fishball, aquário, peixe, aonde bombardearam com bombas nucleares no céu, prova isso. Então tem uma operação, você bota aí no Google aí, operação Fishball, e você vai entender. O Capitão Bort também, que fala muito sobre isso. Aí, olha a visão aí, né? Agora que você entende o que é o plasma, é a força criadora e energética, que o universo é quente, plasmático, e que a Terra é um ambiente controlado com o propósito criativo do Criador, e que somente com um corpo luminoso plasmático poderemos navegar pelo universo. O inferno, sendo um organismo vivo, ele precisa de um calor absurdo para subsistir, e nada melhor do que a alma humana feita de plasma. Então fica fácil você entender o universo bíblico e a verdadeira cosmologia bíblica a partir de então. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e não os afligirás o sol e nem qualquer calor abrasador, porque o plasma é o único que pode suportar o calor, que é a energia e é a essência do Criador. Tá vendo? Está no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 16, esperando o dia de Deus, apresentando em sua vinda, e naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, segundo Pedro 3,12. Né? E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos e terrível e ameaçador e colocou ao meu lado. Era branco como a neve, mas as suas mãos como gelo, assemelhava-se a geada, e ele congelou minha face, porque não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor, e assim não podia aguentar o fogo do fogão, o calor do sol e a geada. E o Senhor me disse: Enoque, tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar a sua face. Então ele teve que congelar a face de Enoque. Então foi preciso resfriar Enoque para suportar o calor do Criador. Então o Criador, ninguém consegue chegar perto do Criador, ninguém consegue, gente. É calor puro, é energia pura. Esse é o calor do Criador. Por isso que quando você morre, a nossa alma tem que ter uma salvação, tem que ter um caminho. E o caminho dessa alma foi o que eu falei para você lá no início, chama-se Yahushua. E o nome do Criador do céu e da terra se chama Yahweh. Então é base para estudo. Gostaria que vocês pudessem estudar sobre esse elemento chamado plasma e poder, então, colocar ele como um ponto de observação. E a nossa alma? Será que a nossa alma é feita de plasma? O que vocês acham depois dessa leitura? E isso não tem nada de religioso, né, gente?
Não tem nada de religioso. É a ciência que pode ser provado, porque a alma virou um conto de fada, né? O negócio da alma, né? Tem que ser uma coisa... O Criador está revelando, nos finais do tempo, ele está revelando para muita gente o verdadeiro significado da vida. Se realmente a nossa alma for feita esse elemento chamado plasma, e isso me deixa muito pensativo, porque não sei se vocês já viram aquele filme Os Caça-Fantasma, né? Então tem o ectoplasma, você já viu o ectoplasma, que eles conseguem... Eu sempre pensei assim, como é que eles conseguem capturar fantasma? Né? Porque a vida imita a arte, tá, pessoal? A vida imita a arte. É para você pensar, tá? Agora, quando você vê aquele filme assim, você vê que na Hollywood não faz nada por acaso, gente. Não faz nada por acaso. Então, assim, será que a nossa alma realmente é feita de plasma? E se for, hein? Então, muita coisa será desvendada. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Obrigado por você estar nos acompanhando até esses 18 minutos. Um ótimo dia para você. Deixa o seu like. Deixa o seu like aí, que o seu like é muito importante, né? Deixa eu aumentar aqui para eu poder falar com você. Opa, deixa eu ver aqui. Opa, pegou. Opa, ah, legal. Ó, deixa o seu like aí, né? Deixa o seu like para poder a plataforma entender e sair como você curtiu. Compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal DRM Rodrigues, aí na lupinha o canal do Livros Apócrifos. Que tenham todos um bom dia, que Yahweh Yahushua proteja a todos. Tá bom, pessoal? Tchau!